acontece? Em função disso, as políticas são sazonais, ou seja, como bem citou o companheiro Chiquinho, muda o governo, ou dá uma ciranda política, muda-se alguns postos e muda-se a política penitenciária. O sistema penitenciário carece hoje de uma política perene, estabelecer metas e objetivos, e que essas metas e objetivos sejam estabelecidas profissionais penitenciários, comprometidos com o sistema, para que essas políticas penitenciárias surtam os seus efeitos. Eu tive alguns problemas no meu estado quando nós falávamos nessas condições de trabalho e falávamos sobre a dignificação do cumprimento da pena do preso. E alguns encararam com estranheza. Pô, dirigente sindical falando sobre dignidade e cumprimento de pena de preso. Olha, senhores, isso nada mais é do que o reflexo de um profissional querendo cumprir o seu papel, que é trazer o benefício para a sociedade do Estado ao qual ele representa. A função do servidor penitenciário é fazer com que o sistema penitenciário seja efetivo e cumpra seu papel, ou seja, que receba o preso, o transgressor da lei, que procure aplicar as políticas necessárias para a sua reeducação, sua ressocialização e sua reintegração na sociedade, que é para quem ele de fato trabalha. Então, nosso maior problema hoje em dia é esse tipo de coisa. Inclusive, eu gostaria de, nesse momento, passar as mãos do deputado Nelcimar Fraga, uma gravação e uma degravação. Evidentemente que todos os estados têm seus dispositivos para apurar as faltas. Se o servidor público comete uma falta, de fato ele vai passar por uma sindicância, um processo administrativo, e se realmente ele deve, ele cometeu essa falta, ele vai ter que pagar por isso. Só que no estado do Paraná não está acontecendo isso. Os funcionários públicos concursados estão sendo exonerados sem a devida justificativa. Inclusive, isso foi fato de discussão por parte do governador, quando condenou os juízes do Paraná que estavam reintegrando, através de ações do sindicato, servidores públicos que haviam sido exonerados injustamente. Então, aqui está uma prova cabal disso, submeto isso a essa comissão, que é o fórum pertinente. Espero ter esclarecido essa dúvida. Gostaria também de falar sobre o papel da CPI no sentido de promover as mudanças e a transformação necessária. Citar até um pensador, James Baldwin, quando ele diz que você não consegue mudar o que não consegue encarar. Então, precisamos encarar os sistemas penitenciários de frente, identificar os problemas e, através da identificação, procurar resolvê-los, para que a gente possa cumprir o nosso papel de fato. Nós cremos, os servidores penitenciários do Paraná e os agentes penitenciários do Paraná, que um caminho correto para a regulamentação da nossa área e para a normatização é a polícia penitenciária. Existe uma PEC de número 308, que está tramitando nesta Casa de Leis, a qual cria uma corporação com as obrigações. PEC 308, foi isso? Beleza. PEC 308, né? A qual cria uma organização, uma estrutura, muitos dizem de caráter policial. Eu não gosto muito dessa expressão, mas, de fato, o serviço do servidor penitenciário, do agente penitenciário da área penal, assemelha-se muito ao serviço de um policial, em função de que ele faz um patrulhamento ostensivo, como a polícia militar, que ele tem que fazer diligências para apurar os ilícitos dentro da unidade penal, como faz a polícia civil, e com uma efetividade até muito maior, porque ele precisa chegar ao fato antes de acontecer. Não adianta saber quem fugiu depois que fugiu, ou quem morreu depois que quem matou depois que matou. Então, nós temos que chegar aos fatos antes. Então, o que acontece? A normatização no sentido de que vai transformar o servidor penitenciário num profissional de fato, coisa que hoje não acontece. Eu costumo comentar com os servidores do Paraná, com os companheiros, que se você for naquela classificação brasileira de ofícios, você não encontra o ofício de agente penitenciário ou de servidor penitenciário. Servidor público ou qualquer outra coisa, mas não existe a nossa função profissional. Isso é necessário para que possa existir, como eu já falei, políticas perenes na administração das penitenciárias. Tenho chamado muito a sociedade paranaense para essa discussão, haja visto que as polícias civil e militar são efetivas no seu trabalho de prender os criminosos, né, que cometem os ilícitos, mas depois dessa prisão, esse criminoso vai para o sistema penitenciário. E daí o que acontece?
Acontece que toda a sociedade e as autoridades ignoram o caráter que o sistema penitenciário tem no contexto da segurança pública. O criminoso vai para uma penitenciária dos nossos estados, muitas vezes passa uma pena, vamos citar uma pena hipoteticamente, de 15 anos, e quando ele volta, 15 anos que ele consome, por exemplo, no Paraná, custa R$ 1.400 um preso por mês. E ele consome esse dinheiro nessa pena de 15 anos, e quando a pena dele finda, já que no nosso país não existe prisão perpétua nem pena de morte, o que ele vai fazer quando ele vai para a liberdade? Atentar novamente contra a vida e o patrimônio da população que nós servimos. Então, isso está errado e tem que mudar. Isso só vai mudar quando houverem políticas penitenciárias perenes, né, e as quais levantadas por quem detém o real métier, que são os servidores penitenciários. Nós sofremos muito com essa situação, em função de que as pessoas que tomam as decisões nos sistemas penitenciários não são pessoas comprometidas com o nosso meio. E muitas vezes não têm interesse em favorecer a sociedade para a qual nós trabalhamos. Muitas vezes servem por interesses escusos, né, o qual não nos cabe aqui citar em função de falta de provas. Mas a gente sabe que o sistema penitenciário deixa muito a desejar nesse sentido, de cumprir o seu papel, que é ressocializar para reintegrar. Muitas vezes sou questionado sobre a solução. Primeiramente, eu já disse sobre a questão das políticas penitenciárias que devem mudar. Eu também cito uma situação hipotética. Vamos supor que duas pessoas, lavradores no interior do estado qualquer, que acabaram por se embriagar e um acabou dando lá uma machadada no outro e matou. Então, perante o Código Penal, é um criminoso, cometeu um crime, tem que pagar por isso. Ele tem que ser preso, julgado e preso. Só que daí a jogar ele, por exemplo, no nosso estado, uma penitenciária central do estado, no Paraná, em Piraquara, que é uma penitenciária que tem 1.500 presos, uma prisão que foi construída em 1950, que até é fora do padrão, já que gostam de fazer propaganda no Paraná, falando nas cadeias novas. Temos cadeias antigas, sucateadas, superlotadas, nas quais o servidor penitenciário trabalha em número insuficiente. Então, ou seja, prender uma pessoa como essa, mas jogar ela numa penitenciária como essa, sem uma classificação, sem uma individualização de pena, é condenar essa pessoa que cometeu esse crime a ser um reincidente. Por quê? Eu não tenho vergonha de falar, senhoras e senhores. Dentro de uma unidade penal, só existem dois lados. O lado do malandro e o lado do otário. O malandro se vicia, explora. E o otário é explorado e se viciado. Então, esse cidadão que acabou sendo preso por um crime que ele cometeu, que era um criminoso de contingência, ele acaba fazendo um curso de malandro para se proteger, para não ser viciado e não ser explorado. Então, assim que ele se torna um criminoso profissional. Nós temos que acabar com as escolas do crime, com as universidades. Aí os senhores e as senhoras podem perguntar, e nesse meio tempo, onde está o agente penitenciário? E eu respondo às senhoras e senhores, está sobrevivendo pela total falta de condições de trabalho. No Paraná, nós temos denúncias no Ministério Público do Paraná a respeito da falta de condições de trabalho do agente penitenciário. 2 minutos para concluir. Obrigado, deputado. Por ter que trabalhar em cadeias sucateadas ou muitas vezes cadeias novas construídas, como o deputado teve a oportunidade de ver, a deputada também, o doutor Damásio conheceu também o CDR e a PIC, são cadeias novas, mas muitas vezes carecem do toque do agente penitenciário. As cadeias são construídas por engenheiros, não por profissionais de segurança. Então, os novos CDRs que estão sendo entregues lá no Paraná, eles têm que sofrer 40 alterações estruturais antes que o Estado possa tomar posse e possa colocar os presos, alojar os presos. Então, quer dizer, isso significa que as unidades penais não são feitas, voltadas, focadas para o caráter da segurança, o que acarreta problemas sérios para os agentes penitenciários e para os servidores de um modo geral. Precisamos mudar radicalmente as políticas penitenciárias, estabelecer uma perenidade nessas políticas, todas baseadas nesse conhecimento, nesse feeling que possuem os servidores penitenciários. Precisamos, senhoras e senhores, promover essa mudança rapidamente. E eu creio que o caminho mais correto é a proposta da PEC 308, que cria uma polícia penitenciária, um quadro próprio, que acaba com os cargos em comissões, que acaba com os paraquedistas do sistema penitenciário, os quais, na melhor das hipóteses, promovem a estagnação do sistema quando da sua administração. Quando não acontece como aconteceu em 2000, que pessoas escusas assumiram a Secretaria da Justiça e vieram a promover rebeliões
com o intuito de sucatear o sistema penitenciário para poder favorecer